programa de hoje vamos tratar como assunto a contratação de serviços, né? É comum a gente usar essa contratação até de pequenos serviços, né? Tu vai fazer um reparo, um conserto, uma instalação de alguma coisa, né? E aí a gente acaba fazendo essa contratação, mas tudo verbalmente, né? A gente trata isso tudo verbalmente com a pessoa que vai lá consertar ou instalar. E fica tudo no âmbito verbal, né? E aí, para evitar, né, incômodos futuros, porque às vezes acontece que não faz o serviço direito, não faz o que se pediu e tal, é interessante que a pessoa faça um contrato por escrito, né? Porque para ter isso como provação do que foi contratado efetivamente, né? E muitas vezes não se tem esse cuidado. Então é interessante quando contratar uma pessoa, tu pedir para ela, né? Em geral, eles deveriam ter esses contratos, né? Mais ou menos pronto. Mas se a pessoa que tu contratou não tem esse contrato, nada impede, né, que tu que está contratando também faça esse contrato, né? Redige ali um contrato e coloca ali o que está sendo contratado para não ter esses, ou tentar evitar, assim, maiores problemas futuros, né? E aí é interessante a gente falar que tipo de, como é que é um contrato, né? A gente fala contrato e quando se fala contrato, geralmente a gente pensa em um papel escrito, mas para fins jurídicos, contrato é é aquele acordo de vontades, né, entre as partes. Eu tô te dispondo de serviço, tu tá querendo contratar, eu faço tal coisa, tu concorda. Então há um acordo de vontades entre as partes ali e por si só, né, eles chegando no denominador comum é um contrato. Aquilo ali por si só é um contrato, ainda que verbal, ele é considerado um contrato. Então, o contrato pode ser por escrito ou verbal. Ele é considerado contrato de qualquer forma. Quando escrito, pode ser escrito digitado, né? Que é o que comumente a gente vê, mas ele pode ser escrito à mão também. Nada óbvio que tu escreva o contrato e se considera o contrato igual, mesmo que escrito à mão. Às vezes a pessoa tem essa ideia, né? Que É, contrato é só aquele do papel é. digitado. E não é, né? Então é bom que a pessoa tenha essa noção. É. E aí, quando se faz a contratação, é interessante isso. E aí, para fazer isso, para fazer o contrato, é interessante que se tenha alguns pontos ali que a pessoa, ela ter, né, informações que ela precisa ter. Aí, o que que seria interessante, assim, as principais questões aqui deveriam constar? O nome das partes, né, os nomes dos envolvidos, de preferência com o número de identidade dos envolvidos, um endereço e um telefone de contato. Isso até, já nem tanto pelo contrato em si, já pensando numa questão judicial, se tu não conseguir cobrar, ou para poder encontrar a pessoa. Porque daqui a pouco é uma pessoa que chegou ali, tu contratou, que foi indicado, mas tu já nem tem o número direito, ou estava fazendo serviço no vizinho, aí foi na tua casa, tu, faz aqui e tal, e começa a fazer o serviço, mas tu nem acabou nem pegando contato nenhum da pessoa. E aí daqui a pouco a pessoa não vai mais e tu já pagou e aí tu não tem contato nenhum. Então é interessante esses dados, né, para te poder conseguir acesso à pessoa, né, por uma eventualidade, alguma coisa que possa acontecer. Até como tu falou, né, Fabrício? E tem casos, às vezes, que não conhece a pessoa, foi por indicação. Primeira vez que tu vem, faz um serviço e dá um problema, depois tu nem tem, fica perdido, não tem telefone, não tem nenhum dado, não tem endereço, né? Não tem nem como tentar resolver a situação, né? Então é importante realmente essa questão de pegar o maior número de dados possível, né? Sim. E aí, o que mais que teria que constar assim, nessa contratação? O serviço, né, que vai ser prestado. Que tipo de serviço? O que que se... Claro, com o maior detalhe possível, né? Do que se tem ali, o que se está contratando, o que que vai ser feito, né, realmente. Outra questão é os valores que vão ser pagos, óbvio, né? Que, quanto que você vai pagar, né? As condições de pagamento desse serviço, se vai pagar no final, se vai pagar tudo no início, que a gente não recomenda, mas vai pagar tudo no início, se vai pagar, se é um serviço que vai demorar um pouco mais de tempo, se tu vai pagar por etapas, né? Sei lá, contratou um pintor para pintar o apartamento inteiro, a casa inteira. Cada cômodo que ele terminar, eu pago uma parte Sim, do sim. valor. Pode ser, né? Aí vai do caso a caso, mas é interessante deixar tudo isso certinho, né, escrito, porque é um meio de prova.
Porque nesse caso, Fabrício, que tu falou, interessante, tu comentou no início ali, é que tem muitas questões de prestação de serviço, digamos assim, de serviços, entre aspas, de menor importância, não menor importância, mas menor complexidade. Então, e muito nessas questões domésticas, de residência, de questão de pintura, hidráulica, troca de fiação, enfim. E às vezes muitas as pessoas até por, entre aspas, boa fé, não vou ter problema, vou contratar, vamos fazer assim, vou ter que pagar assado, não vai ter problema. E dá problema. Infelizmente dá problema, né? Então, às vezes, uma questão que a gente acha é simples, não é complexa, no fim a pessoa acaba se incomodando e aquilo que eu já falei em algum outro programa, né? E é interessante a gente ter esse quase como um mantra, o que é contratado não é caro. Então, na verdade, o contrato, mesmo que simples, como o Fabrício falou, até escrito à mão, mas onde conste o serviço efetivamente a ser realizado, o prazo, a forma de pagamento, os materiais, quem vai pagar, enfim, toda essa questão pormenor, mesmo que seja de forma simples, redigido de punho próprio, ele vai evitar uma série de problemas e vai garantir tanto o prestador de serviço como quem está contratando o serviço. Na verdade, é uma garantia para as duas partes. E não há por que se negar. Se a pessoa está de boa fé, não, vamos botar no contrato. Se ocorrer algum imprevisto, a gente já coloca ali que vai ser feito. Então, é bom para todo mundo. Né? Então, é interessante essa questão daí do contrato. É importante, na verdade. Sim, em geral as pessoas não tomam esse cuidado, mas é isso, né? Às vezes tu contratou verbalmente e aí, é pra pintar a parede. Ah, daí a pessoa pintou. Tá pintando, não, mas ainda precisa de uma segunda demão. Ah, não, mas a gente não contratou uma segunda demão. Tu Já. falou que era pra pintar, eu pintei. E aí começam essas divergências, né? E Então às é vezes as interessante duas deixar. partes não estão erradas, as duas partes estão de boa fé, mas aí começa um conflito que Sim, começa, pode ser chato. pode Se ser, tivesse no papel, não ficaria mais haveria fácil de comprovar. discussão, né? E assim, como eu disse, poderia, o contrato, pode ser verbal? Pode ser verbal. O problema do contrato verbal é como que eu vou provar Prova. aquilo que ficou realmente acordado, né? Quando tiver uma divergência, É não, muito é uma complicado. demão, que nem o exemplo, é uma demão, não, a gente contratou duas, não, eu falei que era uma É só. muito complicado. E aí tu fica assim, né? Claro que hoje em dia tu poderia gravar um vídeo e aí ver, né, tu falar, mas só que ali tu não vai falar todos os detalhes, tu não vai pegar todos os dados da pessoa, então ainda o escrito ainda é uma segurança maior, né, que se tem. Ali, e aí voltando ali nesses itens, o último item que seria um principal é o prazo de execução do serviço quando tiver contratado o prazo, né? Para isso, é um dia, 2 dias, 10 dias, 15 dias, não importa. Aí coloca ali para ficar registrado, né? Aí depois, claro, tem outras questões que seria interessante constar num contrato desse. É isso. Tu contratou lá um serviço e aí tá, esse valor é o valor da mão de obra ou da mão de obra e mais os materiais? Porque às vezes tem É. essa divergência. Ah, quanto cobra trocar uma porta? Ah, é tanto. Tá, daí tu troca a porta aqui. Ah, mas o material deu mais tanto. Não, mas era tanto. E aí fica essa divergência de novo. Ah, mas Sim. meu orçamento era sem material. Ah, não, mas eu pensei que era com material. Então são questões que é interessante deixar no papel para não ter dúvida, né? Então tá, então é com material, é sem material. Então, Porque tu imagina esse exemplo que tu deu, Fabrício. O prestador de serviço diz, não tem contrato. Eu sou prestador de serviço e digo, não, o Fabrício me contratou, mas para trocar 3 portas, eu troquei. Aí ele falou, não, mas o que eu tratei contigo é 3 portas, mas no preço tu já ia botar o que tinha aqui ali, os acessórios, digamos assim, não me fugiu o termo técnico, mas o que vem de acessório para instalar a porta, digamos assim. Eu digo uma coisa, o Fabrício diz outra, não tem testemunha, a gente vai para a justiça, e como é que o juiz decide? sim. É complicado, Se não tem como provar o que realmente realmente ficou é complicado contratado. daí. E outro, que seria também, claro, que daí isso aqui são, como é, digamos assim, outras opções, né, além daqueles principais, é que vai dependendo do caso a caso. Mas, por exemplo, o local específico, o que acontece? Eu contratei uma pessoa para ela arrumar ou fazer um muro na minha casa. Um muro. E aí, só que na casa em geral tem 4 muros. Sim. Como é que tu vai dizer, ela fez o muro? Não, mas tem um muro. Não, mas eu queria o do fundo. Era para fazer Não, tá ali o muro. O que eu fiz era aquele lateral. E aí, sabe, são questões de prova. Então é interessante tu colocar ali, ó, é o muro do fundo que tu tem que fazer.
Porque daí se der problema eu não dou fundo e tá lá que tá registrado no contrato, que era aquele que para evitar qualquer essas discussões desnecessárias, né? E outras, que mais que pode constar ali? Se ali ainda contra a forma de pagamento, né? Mas qual é o prazo ali e se vai ser em etapas, né? E aí, se forem etapas, quais as etapas e os prazos que tu vai colocar. O serviço todo é em 10 dias, mas pode ser assim, 2 dias para fazer uma parede, 2 dias para fazer um cômodo, e aí tu vai colocar ali, até os pagamentos também, né? Pode ser esse, dentro dessas À etapas. medida que vai avançando o andamento do serviço, da obra, vai se pagando, né? Outras que pode constar ali é consequências, né, pelo não cumprimento, né, do que está ali acordado. Né, pode botar juro e correção se tu não pagou dentro do prazo, pode, que aí defende mais quem está prestando serviço, e por isso é interessante que ele também forneça um contrato. É, ou se, o que vai acontecer para pagar uma multa se ele não concluir a obra que ele fez, ou não concluir dentro de um prazo, porque às vezes o prazo, a gente fala prazo como se fosse. Tá, Tranquilo, é só para matemático. deixar um período. Não, às vezes tu precisa que seja concluído o Sim, prazo. Tá, sim. tá, Não é tá por um precisando daquela capricho. conclusão para um próximo, para um evento, para alguma coisa, e tu Sim, precisa que aquele serviço seja concluído dentro desse prazo. Então, também poderia ser colocado ali alguma consequência, né? Ali, sim. que Uma se não multa ou cumprir, o algo. que vai ser feito, né? É, e aí, como é que tu faz o contrato? Aí, claro, aí esse depósito de todas as informações, né, que tu vai tratar com a pessoa, vai discutir com ela essas questões, e aí tu vai colocar tudo num papel. É, e aí, é aquilo que a gente diz, pode ser escrito ou digitalizado, ditado, né? Digitado. É interessante tirar uma cópia, né? Ter duas tanto para a pessoa que está Duas vias. quem está prestando serviço para quem está recebendo. Ele pode ser escrito à mão, né? E sendo escrito à mão só, é interessante que a pessoa risque ali o final das frases, para não deixar pedaços em branco, porque que possa ser acrescido, Preciso. né? É. Como está feito à mão, pode ser que a pessoa acresça alguma coisa no próprio Claro. contrato. É E nesse, aí eu digo para os dois lados, né? De quem Sim. fez, de deixar isso riscado ali para não ter acréscimo. nessa questão do contrato aí, vai dizer, tá puxando brasa pro teu assado. Mas não é. Na verdade, é que é interessante. A pessoa que vai fazer um contrato, muitas vezes a pessoa, conforme o caso, até tem contratos pré-confeccionados, até em livrarias hoje em dia, né? Digital, livraria, né? Eu sou da época analógica. Hoje em dia tem modelos digitais, né? E às vezes contratos, como o Fabrício está falando, o contrato ele pode ser feito de uma forma simples, escrito à mão, tudo, mas é interessante sempre a pessoa procurar um profissional, um advogado, uma advogada nesse sentido. Por quê? Porque uma coisa é ser simples, o contrato, a forma simples, a forma, tudo, mas outra coisa é o conhecimento técnico. E um contrato, às vezes, para uma pessoa leiga, e não é demérito, a pessoa não é da área, ela acha que ela bota todas as cláusulas ali, e pode ter cláusulas, inclusive, ilegais ali. Então, às vezes, é preferível a pessoa procurar um profissional, talvez gastar um valor que ninguém gosta de gastar, mas que ela se garanta legalmente. Porque mesmo que eu tenha um contrato, eu tenho um contrato, eu vou na justiça, se esse contrato ele não atende certas determinações, ele pode, inclusive, ter cláusulas nulas ou ser anulado nulo plenamente. Não é? Sim, Então, é interessante essa até questão. quem é o prestador Puxando brasa para o nosso assado, mas é que é verdade. Né? até para quem é prestador de serviço, né? Pode ter um modelinho, Sim, não, né? claro. Ter um modelinho que ele tenha, Ah, porque é uma a rigor coisa interessante praticamente. confeccionado por um profissional que Sim, já. mas E que aí ele vai tem, adaptando, e ele pode, claro, inclusive, sim, conforme o caso, tirar uma dúvida. Não, nesse caso eu aplico sim, assim, mas ter claro, alguma mas uma ter, certa claro, garantia, né? que é principalmente para ele, né? Para ele. Sim. Profissional, Para quem presta o serviço é interessante que tem. sim. Muitos não usam, se utilizam dessa ferramenta, digamos assim, mas é interessante até para ele se resguardar, para dizer, não, a gente contratou isso, eu não vou fazer mais do que isso, porque isso acaba acontecendo, né? É aquilo que a Sim. gente diz, mas não, tu falou que era uma demão, é duas demão, e aí a pessoa tu acaba cedendo, às vezes, para não perder o cliente, e aí mas só que tu arca com esse valor que em tese não estava previsto, né? A ideia era uma de mão só.
Então, mas claro, isso tudo é interessante que deixe claro para as duas partes o que realmente vai ser feito, né, de Sim. serviço para não ter esses problemas, né? Sim. E bom, e aí só para concluir a questão do contrato, botar ali data, né, o local, data e assinatura das partes, né? De preferência, se tiver testemunha, melhor. Né? Mas só a assinatura já valeria ali como meio de prova para qualquer problema futuro, né? Porque daí tá ali escrito, tá assinado. É, E depois, o que mais a gente podia falar, assim, que cuidados, né, a pessoa poderia tomar na hora de contratar? Claro que quem está contratando é interessante, assim, que procure informações sobre a pessoa, a empresa, ou que está sendo contratada, né, ou prestando serviço, Recomendações, né? antecedentes, né? Isso, então, algum vizinho que já se utilizou, algum familiar que já se utilizou, são coisas interessantes, algum amigo, né, que se utilizou desse serviço, é interessante que tu tome alguma referência, né, por precaução, para saber se são pessoas E idôneas. no caso, inclusive, de contratar uma empresa jurídica, né? Hoje em dia até tem aqueles cuidados, pesquisar o CNPJ da empresa, buscar a idoneidade, né? Da firma. Isso tudo ajuda, né? São meios que pode. Sim. O que mais? Que outro cuidado? Orçamento, pedir orçamento. É interessante pedir orçamento. E se for escrito melhor, né, porque tu tá ali, não vai fugir muito daquilo, porque geralmente no próprio orçamento já vem alguma coisa detalhada, mas tem um valor mais ou menos para te ter uma noção. Mas é interessante também o orçamento, porque alguns serviços, eles variam muito de um prestador para outro. Né? Vai lá, sei lá, mais baixo, vai trocar um chuveiro, um cobra 50 e outro 200. Sim. Então é interessante ver a pessoa, se não é uma urgência, né? Não é um serviço de urgência, tentar pegar alguns orçamentos assim para ver se mais ou menos o que está sendo cobrado está dentro daquela média ali de cobrança, né? Ou se aquela primeira pessoa que tu procurou está cobrando um valor exorbitante perto dos outros, né? Sim. Claro que aí tem outras questões ali de questão de qualidade. Às vezes um presta serviço de maior qualidade, possivelmente vai acabar cobrando um pouco mais caro, outro que não presta serviço com a mesma qualidade e aí acaba Sim, aí são, cobrando são mais barato, opções que a pessoa mas tem, né? aí isso tu também vai daquela questão de conversar com a pessoa, que material tu usa, né? Essas questões é interessante e por isso também é interessante do contrato, porque daqui a pouco tu colocar que material que eu uso, até de marcas, né? Eu vou fazer um encanamento, eu quero a marca X. Eu uso a marca X. Então, porque daqui a pouco o outro não usa, por isso é mais barato, porque usa uma marca Sim, que é vai mais afetar barata. no preço, né? Então, tudo vai influenciar. Por isso que é interessante a pessoa ter esses detalhes na hora de contratar, né? E perguntar isso. Outra questão aí já nessa mesma linha é explicar o problema. O problema é isso, com a maior clareza possível, né? Falar para quem vai passar o serviço, o que é o problema, né? Que tipo de serviço mais ou menos eu teria que fazer para ela poder te dar um orçamento dentro da realidade. Porque daqui a pouco tu passa um que tu não deixa bem claro, ela entende que é uma coisa, mas chega na hora é outra bem diferente. Então, é importante deixar assim bem detalhado, assim, qual é o problema daquele que tu precisa que seja resolvido, né? E outra também que é interessante é escutar também a opinião deles. Tu dá o problema e eles te darem uma solução. Eu vou solucionar, tem que fazer isso e aquilo. Que, por vezes, dependendo do problema, tu vai ver que cada um vai dar uma solução diferente. E aí, claro, tu vai depender do aquele contato que tu teve com a pessoa, o que tu sentiu mais Confiança, segurança, né? Que segurança, né? pareceu entender melhor do problema e como solucionar. Então é interessante essa Que conversa demonstre prévia. mais, que te transmita mais segurança que a pessoa vai resolver aquilo no caso, né? O profissional tenha mais expertise no assunto, né? Sim, e aí perguntar como é que vai ser feito, né? Como é que vai ser resolvido, como é a tua ideia de ser resolvido isso. Então é Sim, interessante sim, até para a sim, sim. pessoa saber. E depois, é claro, aquela questão de acertar a forma de pagamento previamente, né? Então é um cuidado que tem que se ter para não ter problema e até limitando, né? Assim, como é que vai ser, o que realmente vai ser feito. Aí eu tenho um relato meu, eu tive um vazamento no meu apartamento e é difícil, né? É um vazamento dentro da parede, então não É tem como complicado. saber. Aí eu entendo que a pessoa que vai lá não tem como saber exatamente onde é.
Aí, o que a gente fez? O que a gente combinou, né? Foi feito, eu acho que é aqui, porque tem um vazamento assim, assim, né? Provavelmente seja nessa área. E aí ele teria que abrir a parede e tal. Então, o que eu contratei? Não, então é o seguinte, é tanto, e aí ele também não quer dar um preço, porque ele fica assim, bom, se for aqui, eu vou gastar Sim, um ele não tem X. a certeza Mas do que ele se eu vai. tiver que quebrar até quase todo a área do Sim. banheiro, aí é um preço bem maior, né? E Sim. aí eu não posso dizer pra ti que é E tanto, depois que ele se e depois que compromete, ele eu vai ter que ter. abrir tudo. E aí, o que a gente falou? Não, então eu vou fazer o seguinte, se for aberto até X, até um tanto de pedaço, tantos metros, tantos centímetros, é tanto, eu pago pra ti. Sim, sim. Se for mais, então, aí a gente pode rediscutir, aí a gente vê, eu te pago essa parte que tu abriu e tal, mas a gente vê o quanto que seria o restante, ou até previamente pode contratar, tá, até aqui é tanto, se for mais é tanto. Então é interessante a pessoa se precaver disso, né? Sim. E para não ter problemas depois, né? E até para a pessoa também te dar o orçamento, porque daqui a pouco ele vai dar um orçamento. Se for um probleminha aqui que eu vou só dar uma quebradinha aqui e resolver, eu vou gastar lá R$ 50. Agora, se eu tiver que ir quebrando até a outra parte, vai ser bem mais, vai dar R$ 1.000 de gasto. E ela não vai te dar um orçamento. O que ela vai. Se tu obrigar ela a dar um orçamento, ela vai dar R$ 1.000. Sim. Né? Porque ela vai ser obrigada daqui a pouco a abrir e ela se comprometeu com isso. Então é interessante ter essa negociação, assim, esse entendimento de que, não, tá, vamos fazer um meio termo, né? Até um pedaço. Sim, que fique uma coisa razoável para as duas partes, né? O intuito do contrato justamente é esse, é garantir, né? Garantir as partes e que fique o máximo justo para ambas, não, que não fique uma desproporção, né? E que mais que outros cuidados que a gente pode falar? É o seguinte, evitar pagar todo o serviço no Assim, início. Paga o serviço e para depois ser realizado, né? A pessoa, depois que recebeu, já não tem o mesmo ânimo, assim, para resolver aquilo, né? Então, é interessante deixar para pagar, se não tudo no final, pelo menos uma parte, né? Geralmente, quando se envolve material, além da mão de obra, geralmente se faz, tu paga o material para a pessoa não ter prejuízo daquele material Sim. tu vai ter que comprar mesmo, e o valor da mão de obra tu paga no final, terminar o serviço, né? ou dar uma Agora tá entrada resolvido, Claro que isso tudo é negociação, negociada, né? né? Vai do caso a caso, mas é interessante não pagar tudo no início. É bom deixar um valor ali para pagar mais pro final. E nem que seja uma parcela, né? E interessante também, assim, testa, verifica, vê se está tudo ok, para depois pagar pelo menos a última parcela, depois Sim, que tu testou e viu que está tudo ok realmente. Porque senão vai ficar naquela discussão, a pessoa já fez, ela vai dizer que tá bem, tu vai dizer que não tá e vai ficar por isso. Porque daí a pessoa, não, para mim tá bem e deu. E a pessoa Sim. prestou o serviço, para ela tá resolvido e para ti não, e aí fica nessa discussão. É, então é isso, né? Se tiver algum problema, só paga se realmente tiver solucionado ali, né? sim. Ah, exigir recibo, né? Seu comprovante de pagamento, tu pagou essas, assim, de forma por etapas, tu pagou uma parcela e tal, é interessante ir pegando, eu paguei já tanto, né? Pega um recibo de quanto que já Sim, pagou. à medida que vai fazendo o Vai pagamento, fazendo, vai. vai pedindo os recibos, até para ter essas comprovações, porque se lá na metade da contratação der algum problema, a pessoa não para de te prestar o serviço e tal, tu vai pelo menos dizer, mas eu paguei a metade, né? Eu paguei até um tanto, e tu vai comprovar que pagou, porque daqui a pouco ela também entra na justiça porque tu não pagou ela e aí vai cobrar o todo, e tu vai dizer, não, mas Sim, sim. eu paguei uma parte. Né? E o resto ele não concluiu, né? Ou entrou em discussão que um acha que concluiu e o outro acha que não concluiu, mas entende? É interessante ter toda essa comprovação, né? Tomar esses cuidados para não ter um problema futuro, ou minimizar pelo menos, né, os problemas, né? Claro, sabe, contratou ali para fazer um serviço que vai durar um dia, né? Aí tá, vai ser hoje, vou terminar hoje. Aí o negócio foi, mas não deu para terminar ali, começou a ficar tarde, a pessoa imaginou que ia ser, mas
Se tu fez um contrato, faz tipo um adendo no próprio folha ali, dizendo, ó, né, não foi possível concluir hoje, vai ser feito amanhã, né? E aí já Sim. coloca ali, as pessoas, os dois assinam, né, depois na parte do adendo, pra deixar confirmado que realmente houve um acordo nesse sentido, para não ter problema, daqui a pouco a pessoa não sumir também. Então, são detalhes que às vezes é bom a gente tomar esse cuidado, né? É claro, se possível também pedir nota fiscal, e tal, quando tiver a conclusão do serviço. Eh, Quando tiver algum problema, né, que não pudesse, fez o serviço, mas não gostou, é claro que é o melhor, antes de qualquer atitude, seria bom conversar com a pessoa, ó, não ficou bom, né, aí daqui a pouco a pessoa entende também, realmente tá, vou tentar Sim. melhorar e tal. Mas tentar amigavelmente, né? Que é uma coisa mais simples, mais rápida. É o bom senso, né? A lei, aquela cláusula do bom senso sempre tem que constar em qualquer contrato, né? Mesmo que tácita, não seja expressa. Aí depois, claro, aí pode procurar órgãos de Procon, né? Para tentar resolver, ou judicialmente, né? Se for o caso, até judicialmente. Tem pequenas causas, é, que em alguns casos não precisa nem de advogado, mas mesmo assim, né, eu vou reforçar até o que o Rafael falou, é interessante ter o acompanhamento do advogado. Eu já vi casos de pessoas que foram me consultar depois do processo já estar concluído, que entraram sem um Sim, fez o advogado, mas tu pedido ali vê por que uma. a coisa assim, falta a prova, falta uma série de detalhes que a pessoa, mas ela acha que está resolvido, mas não, tem coisas ali que tu precisa comprovar, não basta tu dizer. É que nem um contrato verbal, né? Às vezes, eu fiz o contrato com fulano, entra com um processo. Tá, mas e onde é que tá a comprovação? Foi isso mesmo contratado? Não tem nada, não tem testemunha, não tem nada. O direito é prova, não adianta. A pessoa pode Sim. ter toda a razão do mundo. Às vezes a gente vê que o cliente, como o Fabrício falou, procura, às vezes em casos que já ocorreram, transitaram em julgado. E como o Fabrício falou, não, por não ter um advogado, a pessoa foi ali e tinha razão, mas não produziu provas que ela poderia ter produzido no seu tempo, e a juíza, ele vai julgar pelos. Por isso é importante a orientação, né? Direito é prova, não adianta, Né? direito é prova, não basta eu alegar, eu tenho que comprovar e provas que sejam pertinentes, né? E até aí, entrando nessa questão de prova, também é interessante dizer dos profissionais liberais, né? Porque quando se trata de profissional liberal, o próprio Código de Defesa do Consumidor, ainda que tenha toda essa proteção para o consumidor, eles não tratam isso como aquela, não é, uma responsabilidade objetiva, Sim, né? Quando é profissional liberal, tu tem que comprovar a culpa do profissional. Então, não é uma coisa tão simples. Então, por isso que é interessante, mesmo como profissional liberal, faz o contrato. A gente, como advogado, tem, né, contrato de honorários, de praxe se faz isso, né? Mas mesmo assim, quando tu vai num dentista, né, se pedir um contrato, vai num médico, às vezes também, dependendo do que se for feito, é interessante, né, que se tenha essa contratação. E, e o que se prova, como é que se prova a culpa, né? Geralmente, nos casos de profissional liberal ali, o que acontece ou é negligência, imperícia. ou é negligência, imprudência ou imperícia, né? O que é a negligência? É quando ele deixa de fazer o que devia ser feito. O que seria a imprudência, em linhas gerais, né? A imprudência é o que ele faz o que não devia fazer, o que não deveria ter sido feito. E a imperícia é quando ele não toma os cuidados que deviam tomar como profissional Os especializado, né? cuidados técnicos, né? E aí esses profissionais, em geral, eles são registrados, né? Todos esses profissionais têm um conselho, né? Tipo, de medicina tem o CRM, que é o Conselho Regional de Medicina, o os dentistas, né? Tem o Conselho Regional de Odontologia, o CRO, os advogados têm a OAB, então dá para fazer essas reclamações nesses conselhos, né? Sim. De classe, e eles vão lá, tu faz a reclamação e vão chamar o profissional e vão averiguar, né, a atuação dele e tal. Então, é uma das formas de reclamar, digamos assim, de um serviço mal prestado por algum profissional liberal. Mas, claro, nada óbvio que tu vá lá, procure o Procon também, tem também até judicializar, dependendo do caso, né, e entrar com ação contra o profissional que fez isso.
mesmo quando advogado, né, tem advogados que entram porque realmente a pessoa não prestou um bom serviço e acaba entrando. Então, nada obsta, né, que inclusive judicialmente tem de se resolver. Mas, assim, basicamente, profissionais liberais é isso, né, tentar o conselho e tal. O que mais a gente podia falar? Questão de prazos, tá? A gente mais ou menos já tratou até num programa anterior. Mas o que tem de prazo ali para consumidor é aqueles 30 dias, né? Quando é serviço não durável. Ah, mas o que é serviço não durável? Né? Porque às vezes a gente fala assim, Sim. e para nós é tão simples e a pessoa fica pensando que não é durável. Mas o que seria uma lavagem de uma roupa, por exemplo, né? Para levar. Então, tem Do 30 dias para carro. a lavagem do carro, uma faxina, né? Uma jardinagem lá, tu faz um serviço de jardinagem. Claro que o melhor é que tu faça a reclamação imediatamente, assim, que tu verificar o problema, né? Sim, não espere, assim. Quanto mais tempo passa, mais difícil, né? Dizer, ah, Sim, mas a sim. lavagem foi mal feita. Sim, mas demorou 30 dias para ver que a lavagem foi mal feita, né? Complica um pouco, né, nesse sentido, né? Então é interessante que a pessoa pelo menos reclame, nem que seja para o próprio prestador do serviço imediatamente no momento que tu tenha visto isso, né? Porque daqui a pouco também o prestador do serviço vai dizer, não, mas tá 30 dias, tu até sujou já essa roupa e tá Sim. vendo. Então, né, é bom que a pessoa tenha esse senso de tentar resolver. E quando não for não duráveis, né, aí 90 dias, né, que é o que o código trata. O que é não duráveis? Bom, não duráveis acho que é mais fácil a gente ter essa ideia, mas vai fazer uma construção, vai fazer uma reforma numa casa, vai fazer uma pintura, né, da casa, fazer uma pintura do automóvel, são são bens que vão para durar mais tempo. Então, nesses casos, o código prevê 90 dias. E claro, aí a mesma questão. Tu viu o problema, é interessante que Sim. tu já faça essa reclamação imediatamente, né? Já para o servidor, para aquele prestador de serviço e de preferência que tenha de alguma forma registrado isso, né? Seja por e-mail, mesmo que tu Sim. ligue para a pessoa, mas depois manda um Tem e-mail para uma prova que tu confirmar. realmente De alguma forma tu prova que tu entrou em contato com ele e tentou resolver. É interessante fazer isso. E claro, tendo algum problema na execução, o que que se tem de direito daí, né? Pode pedir a reexecução do serviço, sem custo adicional, né? Normal, tu contratou e ele não foi bem feito, ele vai ter que arcar com esse serviço mal feito que ele fez, né? A restituição da quantia paga, e claro, vamos lá, a gente já tratou isso no outro programa também, essa restituição não é assim, fez, não ficou bom, um pedaço não ficou bom, eu quero todo o meu dinheiro de volta. Não, esse é uma quantia proporcional, proporcional. tu já recebeu alguma coisa, Sim, né? dentro do Então, razoável, né? sim, claro, é aquilo que, eu fui arrumar uma TV, aí levei a TV e aí não funcionou, o cara não conseguiu arrumar. Bom, aí ele não conseguiu arrumar. Aí tudo bem que tu queira teu dinheiro de volta, porque era para ele ter arrumado. Sim, não. Mas se parte foi arrumada, aí parte tu teve benefício. Então não dá para te também ficar com um Sim. Sim, benefício e não claro, pagar nada. claro, Então claro. tem esse bom senso aí que a gente tem que levar em consideração. E claro, também, consequência disso também é essa questão do abatimento proporcional, né? Aquela coisa, foi construir um muro, mas ele construiu só até a metade e não fez todo. Bom, então eu pago metade do valor que estava acordado e a outra metade, né, Sim, não vou sim. pagar porque não foi feito. Então, basicamente, isso, né, assim, que dá para se falar dessas questões de contratos, esses cuidados. E, claro, eu acabei esquecendo a reexecução, dependendo do caso, pode pedir que um terceiro, né, Sim, preste serviço. Não aquele que tu já perdeu confiança naquele, né, que já não foi. claro, Então, claro. tu quer uma coisa com um terceiro, te passa uma maior confiança. Mas, bom, basicamente de contratos e de serviço seria isso, né? Tomar esses cuidados, fazer essa contratação escrita, de preferência, ainda que manuscrita, né? Ainda que feita à mão, mas fazer escrita, pelo menos para ter registrado isso, né? Como meio de prova, né? Que a gente pensa, como advogado, a gente tem isso, né? Que a gente precisa de provar. O grande problema do direito não é o direito em si, É provar esse direito. provar o direito. As pessoas às vezes não se dão conta. E muitas vezes dizem, mas eu tenho razão. E ok, tem razão mesmo. O que tu me contou, tem toda a razão. O problema é provar isso que tu está me Sim. dizendo, né? O contrato verbal, por exemplo, como é que eu vou provar o contrato verbal? Mas eu disse A e ele falou B. Aí a pessoa diz, não, tu me disse B.
Que prova que eu tenho? É o verbal de um contra o verbal do outro. É complicado, né? Então é isso que Sim. as pessoas têm que pensar. E aí, às vezes, é um problema que para o advogado também resolver, que Já. é essa falta de provas, às vezes, Um numa problema contratação. grande, e problema grande também é fazer a pessoa entender às vezes isso, né? Que, como o Fabrício falou, por mais que a pessoa tenha direito, tu tá vendo que a pessoa tem direito ali, tá coberta de razão, mas se não tiver prova, às vezes a gente até é obrigado a desaconselhar a pessoa, talvez, porque pode entrar numa aventura jurídica. A gente está vendo que a pessoa tem razão, a pessoa vai ter todo um processo e vai se frustrar porque o juiz vai julgar baseado em provas, ele não Sim, vai julgar baseado em razão. O juiz sim, não faz juízo de mérito e de razão, ele faz juízo de mérito e de prova, né? sim. Como é que o juiz vai saber quem está contando a Não verdade? tem como, ele não é evidente, né? Então, às vezes pode ser o autor, é que as pessoas têm essa ideia também. O autor tem razão, o réu não tem, mas só que, cara, às vezes acontece do autor não ter razão. Sim, Entra para tentar e não tem muitas vezes, razão. ou quase sempre, um juiz ou uma juíza, até por esse humano, ele tá vendo, ele tem a convicção dele, mais ou menos, de quem tem razão. É óbvio, isso aí é óbvio. O juiz ele não é um ser extraterrestre. Ele tá vendo ali, mas ele tem que julgar pela prova. Ele julga pela lei e pela prova. Lei e prova, direito é lei e prova. Não adianta, né? Bom, mas acho que sobre o assunto é isso, né? É o que a gente podia abordar hoje. E aí a gente, mais uma vez, pede, né, que se inscrevam no canal, nos ajuda bastante, né, a gente divulgar os vídeos, ter mais visibilidade. Deixa o like se gostou desse vídeo, nos acompanhe nas redes sociais, deixe comentários, né, a gente ficou com alguma dúvida, que é um tema diferente, que é um aprofundamento em alguma parte do tema que a gente abordou aqui, pode deixar nos comentários ali que na medida do possível a gente vai Críticas são críticas, sem bem-vindas, problema nenhum. sugestões. Estamos aí para tentar resolver. Mas por hoje era isso.